Se você se sente um pouco confuso ali com aquelas métricas no Instagram, talvez você esteja começando e não entenda muito bem o que significa cada coisa. O que é alcance, compartilhamento, salvamento. Mas calma, eu vou te explicar nesse vídeo de uma por uma e te fazer entender qual é a importância de cada um desses dados e como é que você pode encontrá-los no seu perfil no Instagram, certo? Fica por aqui, assiste esse vídeo que você vai aprender muita coisa. Olá, eu sou a Maria e faço parte do time de conteúdo do Meu Social Post e hoje eu quero te contar o que é cada métrica daquelas que aparecem no seu Instagram que às vezes pode te deixar bem confuso e bem perdido. E também ressaltar a importância que tem você se manter sempre checando essas métricas. Sempre que você tiver postagens assim muito relevantes, você pode até fazer isso semanal ou mensalmente, é importante que você analise os dados daquela postagem, os insights que eu vou te falar agora, para que você avalie qual está performando melhor. Tá? Isso é muito importante para você entender o que o seu seguidor e o seu futuro cliente, no caso, né, gosta e não gosta também. Aquilo que funciona, aquilo que você pode testar em outros formatos, aquilo que pode te inspirar de repente a criar novos conteúdos. Então vamos lá? Olha só, para você encontrar esses dados, você precisa ter uma conta profissional no Instagram. Se você tem uma conta pessoal, esses dados não vão aparecer, tá? Quando você vai ter uma conta profissional, você entra em uma postagem sua e vai aparecer Ver Insights. E você vai poder clicar ali e encontrar todas as informações sobre aquele post. E aí vai aparecer curtidas, comentários, alcance, interações, várias coisas que eu vou te contar agora e te explicar como é que funciona cada um e qual é a importância. Por quê? Há um tempo atrás, a coisa principal que as pessoas se importavam era a curtida e o comentário, né? E isso mudou muito de figura, principalmente quando o Instagram começou a dar a opção de ocultar o número de likes, né? E ali melhorar muitas vezes o relacionamento, porque muita gente tinha uma métrica de vaidade ali, né? Então, muita gente usava, por exemplo, várias hashtags que não tinham a ver com aquela postagem para receber mais likes, troca de likes, grupos de engajamento. Então, quando o Instagram retira essa métrica, é como se ele estivesse falando para você que outras métricas talvez sejam mais importantes, principalmente para você que está produzindo conteúdo, que quer de fato ser um profissional que tem autoridade nas redes sociais. Porque a gente sabe que um like não necessariamente significa uma pessoa que é interessada no seu produto e que pode comprar de você. Mas as outras métricas talvez te deixem bem mais próximo dessa análise, tá certo? Então vamos começar. Para começar, a gente tem as curtidas e os comentários, que aí já dispensa explicação, né? Eles são os primeiros dados que você vai conseguir ver nos seus insights e é bem prático, né? A pessoa que deu like na sua foto e que deixou um comentário. E aí você sempre pode responder os comentários, é ideal que você faça isso, sempre responda rapidamente os comentários e se relacione com eles, tá bom? Então, isso já não precisa muita explicação. O terceiro dado que eu quero trazer para você são os compartilhamentos. O compartilhamento aparece com aquele sinalzinho de aviãozinho. Sabe qual é? Pronto. Ele sempre aparece ali para você. E ele vai te falar quantas vezes aquele conteúdo foi compartilhado. Maria, o que conta como um compartilhamento? Conta um compartilhamento nos stories, tá? Por exemplo, se eu compartilho uma postagem nos meus stories, isso conta como um compartilhamento. Da mesma maneira, se eu compartilho esse vídeo com alguém no meu direct. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu estou passando pelo meu feed e aí eu vejo uma postagem do Meu Social Post e eu acho muito bacana. E aí eu quero compartilhar com outros amigos meus que podem gostar do Meu Social Post. Eu clico no aviãozinho e mando para 3 amigos ali que estão relacionados na minha listagem, né, de amigos. Isso vai contar como compartilhamento também. Maria, eu consigo ver todo mundo que compartilhou o meu conteúdo? Não. Durante 24 horas, você consegue ver quem compartilhou aquela postagem nos stories se o perfil for público. Para isso, você vai clicar nos 3 pontinhos que tem em cima do seu post e vai aparecer a opção Ver recompartilhamentos. E aí você vai conseguir ver os stories que compartilharam e que você talvez não foi marcado, tá? Mas só se o perfil for público. Se a pessoa tem um perfil privado e você não a segue, não vai aparecer para você. E se ela compartilhou pelo direct, também não vai ser sinalizado para você, tá bom? Por que é importante saber os compartilhamentos? Porque hoje, conteúdo compartilhável é uma grande mina de ouro para ser conhecido.
para gerar alcance e gerar com que outras pessoas fora dos seus seguidores conheçam você e conheçam sua marca. Então é por isso que a gente fala sobre conteúdo compartilhável ser tão importante. Conteúdos que se relacionam com as bandeiras da sua marca, com aquilo que você defende, com aquilo que o seu público acredita, são conteúdos que engajam muito por isso, porque eles são compartilháveis. As pessoas têm vontade de compartilhar no próprio Stories para defender essa relação e também compartilhar com outros amigos. Então pensa de repente, que tipo de conteúdo você costuma compartilhar? E que aí, a partir disso, você pode ver que tipo de conteúdo você pode criar no seu perfil que seja muito compartilhável para os seus seguidores. Uma outra métrica que é essencial para você entender é a de salvamentos. Maria, o que é esse salvamento? Sabe aquela bandeirinha que fica ali no canto direito do post? Aquilo dali é super importante para você. Por quê? Quando uma pessoa salva o seu post, é como se ela estivesse comunicando para você que aquele post é importante para ela, que ela quer rever esse post depois, tá? Principalmente conteúdo de referência, conteúdo que é informativo, conteúdo que é educativo. É muito comum que, por exemplo, carrosséis e posts mais robustos, por exemplo, 6 dicas para criar vídeos incríveis, rendam muitos salvamentos, porque a pessoa vai salvar para que depois ela possa voltar para esse conteúdo e consumir uma outra vez. Ou às vezes, de repente, isso acontece muito comigo enquanto usuária do Instagram, às vezes eu não tenho tempo para ler aquela postagem e eu não quero perder. Então eu salvo para que eu possa ler depois. E algo muito importante é que o seu seguidor também, ele provavelmente tem pastas nos salvos do Instagram dele. Então, você tem que estar muito atento a isso, porque ele vai salvar para que depois ele consuma o seu conteúdo, né? Então, isso pode estar no seu CTA, por exemplo. No final do seu post, você colocar, salva esse post para que você possa ver depois. E assim ele vai se lembrar de registrar aquele post para que ele de fato não perca. E aí consuma o seu conteúdo de novo. Essa métrica dos salvamentos hoje é uma das mais relevantes para o Instagram, porque ele entende que os seguidores estão querendo voltar para o seu conteúdo, então ele deve ser muito relevante de verdade, tá? Então pensa sobre isso, que tipo de conteúdo robusto e conteúdo que a pessoa vai precisar voltar depois para consumir mais uma vez, você pode criar. Então já fica atento que tipo de conteúdo você vai criar para manter os seus seguidores ali salvando as postagens para depois voltarem, tá certo? E um outro dado que eu quero te trazer, agora eu vou falar de 2 juntos, tá? É o alcance e as impressões. Eles são bem parecidos porque o alcance são quantas contas chegaram naquele post, quantas contas viram aquele post. E as impressões conta quantas vezes aquele post foi visto. Então o que acontece? Geralmente as impressões são um pouco maiores do que o alcance. Por quê? De repente o seu post chega para 50 pessoas, mas a quantidade que aquelas pessoas viram o seu post pode ser bem maior. Então é muito comum que o seu post chegue para 50 pessoas e tenha, por exemplo, 70 impressões, tá? Porque isso significa que a mesma pessoa viu mais de uma vez aquele conteúdo, certo? Então isso é muito importante também. Uma observação aqui, tá? Muita gente acaba entrando em conflito porque percebe que o seu alcance é mais baixo do que a sua quantidade de seguidores. Isso significa que a sua postagem não está chegando para todos os seus seguidores. Isso, gente, é uma realidade do algoritmo do Instagram, porque hoje ele funciona com base em relevância e agora com a mudança de feed, isso também vai se intensificar um pouco, porque a gente vai ter feeds separados, né? Mas a gente precisa sempre estar atento. É normal que isso aconteça, que, por exemplo, 10 mil pessoas te sigam, mas o seu post só chega para 2.000 pessoas. É muito comum porque muitas pessoas acabam te seguindo e não consomem o seu conteúdo, interagem o seu conteúdo com frequência, tá? Seguem às vezes para ver os stories ou seguem para depois não esquecer de olhar o seu perfil, tá bom? Então isso é super normal, não precisa se afligir com isso e não precisa achar que o Instagram tá, tipo, super sabotando você, tá? Vai com calma, pensa em estratégias para elevar isso, começa de repente a enviar os seus posts no direct para algumas pessoas que você percebe que não estão interagindo há um tempo e vai criando essa relação, tá bom? É com calma e com muito processo e estratégia também. E essa última métrica é uma métrica que nem todo mundo fala, mas que ela é muito importante, ela é um ótimo indicativo do que você pode avaliar no seu perfil de conteúdo que está funcionando. Por quê? São as atividades do perfil. Elas vão te revelar quantas pessoas saíram do post e foram visualizar o seu perfil e quantas pessoas, a partir daquele post, começaram a te seguir, certo? Eles não dizem quem são essas pessoas, mas eles te dão esse número. E é muito importante que você esteja atento a isso, porque às vezes tem aquele conteúdo, aquele tipo de conteúdo que vai gerar diversos seguidores para você.
E muitas vezes tem um post que pode até ter muito like, muito comentário, muito salvamento, mas que não gera tantos seguidores. Tá? Gerar seguidores a partir de uma postagem também é importante, porque isso acontece quando as pessoas compartilham, quando as pessoas veem que de fato seu conteúdo é muito útil, e aí elas compartilham com amigos que podem acabar começando a seguir você a partir daquele conteúdo, tá bom? Então pensa isso, que as atividades do perfil também são um dado que você precisa estar atento para avaliar que conteúdos estão gerando seguidores para você, se está fazendo de fato você crescer no Instagram ou não. Mas lembrando que todos esses dados precisam ser muito bem equilibrados e muito bem avaliados, tá? Se eu posso te dar uma recomendação, foca principalmente nos compartilhamentos e nos salvamentos, mas mantenha o olhar nos outros dados, tá certo? Para que você consiga criar conteúdo equilibrando objetivos. Então você vai criar conteúdo que é para ser compartilhável, conteúdo que é para ser muito salvado, conteúdo que é para gerar seguidores e vai poder equilibrar esses objetivos e de fato crescer no Instagram com qualidade. Fechado? Eu vou ficando por aqui, vou encerrando esse vídeo, espero que ele tenha sido útil para você. Se ele foi, deixa aqui nos comentários qual das métricas você não sabia e de repente aprendeu aqui nesse vídeo. Me conta um pouco também de como é que está sendo a sua experiência com o Instagram, como é que tá o seu engajamento, pode me falar aqui, eu vou adorar saber. E já deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, porque o meu Social Post está aqui produzindo muito conteúdo gratuito, não só aqui no YouTube, mas também no Instagram, no nosso blog, em todas as nossas plataformas. E eu quero te convidar também para conhecer o meu Social Post. Aqui na descrição vai ter um botão para você conhecer o app, baixar, aproveitar a versão free e também aproveitar 7 dias da nossa versão ilimitada. E eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Sou suspeita para falar, mas eu sempre gosto de falar que de fato o meu Social Post é um aplicativo apaixonante porque ele otimiza seu tempo e te ajuda a criar conteúdo com muita qualidade. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.